Antes de começarmos este vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal caso você ainda não tenha inscrito. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, deixe o seu joinha aí e também não se esqueça de ativar as notificações. Paramos exatamente aqui na última aula e agora nós iremos fazer algumas refatorações e limpar mais o código. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é o seguinte. A gente vai criar um arquivo aqui chamado settings.asm. Nesse arquivo a gente vai ter todas as configurações de build, as configurações do nosso bootloader. Então aqui, por exemplo, nós definimos que o bootloader será carregado nesse endereço aqui. E olha que eu já utilizei essa referência aqui e usei essa referência, aqui novamente. Então, se algo e aqui, veja que se algum dia eu mudar esse endereço, eu vou ter que mudar em 3 locais diferentes. Então, vamos seguir as boas práticas de programação e vamos fazer o seguinte: vamos criar uma diretiva, uma constante, na verdade, né? Vamos chamar de bootAdd, uma abreviação de boot address, e vamos passar o valor de 0x500. Então, todo lugar que a gente quiser que esse valor seja substituído, a gente vai simplesmente fazer isso, ó. Aqui, aqui e aqui. Eu salvar aqui. Então, isso é o suficiente para poder funcionar? Ainda não. Se eu fizer um build aqui, por exemplo, fazer um build do MBR. Observe a saída aqui embaixo. Então ele reclama de que o símbolo não foi definido. Por que que ele está reclamando disso? Porque a gente não importou aqui as nossas configurações. Então, vou saltar uma linha aqui. Vou fazer um %include. Então, vou arquivo no meu MBR. E assim, ele vai pegar do diretório de onde o Nasm está executando. No nosso caso aqui, no teste que a gente passou o endereço daqui do nosso projeto. Então, para poder a gente acessar, a gente vai ter que seguir o caminho lógico aqui, o caminho relativo. Source primeiro, então a primeira coisa que a gente vai botar aqui é src barra assembly e por fim o nome do nosso arquivo, que é o settings.asm. E agora, quando a gente fizer o build novamente, se o caminho estiver correto, esse erro deve desaparecer. Então, observe que ele concluiu aqui, já saiu aqui e não deu mais o erro. Então, vou replicar essa mesma lógica aqui no bootloader. Aí você se pergunta: ah, mas por que você copiou você incluiu no começo e o serial você incluiu no final do arquivo? É muito simples. O que acontece? O Nasm ele vai copiar esse arquivo, o conteúdo desse arquivo por completo dentro do nosso bootloader.asm. E o que é que tem nesse serial? Ele tem a definição de uma função. Então ele vai compilar isso aqui e vai jogar ali dentro, justamente nesse endereço aqui.
Se eu jogar cá em cima, na hora que quando eu saltar do MBR, quando eu fizer aqui, ó, o jump, que ele entrar aqui, a primeira coisa que ele vai se deparar é com o valor que está aqui, que a gente escreveu aqui. Ó, a gente declarou um método. Então ele não vai executar a nossa lógica que está aqui, ó. Ele não vai executar esses passos aqui propriamente dito. Então vai ser um bug. Aí por isso que a gente pode até saltar aqui, deixar um espaço. E aí se a gente pedir novas diretivas aqui, a gente pode incluir aqui em cima. Se a gente precisar importar bibliotecas ou novas funções, a gente joga cá embaixo. Então agora nós estamos preparados para ir para o próximo passo do nosso driver. Então a gente já consegue escrever, já viu que a gente consegue inicializar a nossa saída e a gente escreve na mão. Agora só que assim, não é interessante que a gente tenha que fazer toda vez na mão. Então vamos criar um método para poder a gente passar como parâmetro apenas a porta e o caractere que a gente quer escrever e reaproveitar esse código. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos vir aqui em serial. Vamos criar agora o método serial. Opa. Write serial. Vou botar minúsculo aqui, vai manter o padrão. Serial byte. Então vamos escrever um byte na saída serial. Vamos seguir novamente a mesma convenção que a gente utilizou no init serial. Então a gente mantém aqui a pilha salva. Para quando a gente sair, a gente poder certo. A outra parte agora que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos copiar lá a nossa lógica e fazer as devidas substituições. Então a gente vai implementar exatamente a mesma lógica, a diferença é o seguinte. Aqui nós temos a porta. E se for o deslocamento 6, ou seja, no próximo parâmetro que a gente passou na função, então será justamente o nosso caractere. Então aqui a gente só precisa substituir. Em vez de passar por dx o valor de fixo aqui, a gente vai passar o bx. E aqui para o nosso ax, a gente também vai passar o valor de bx. Só que antes a gente vai passar para ele o valor que está na pilha. BP mais 6. Então aqui então nosso caractere para escrever na porta. Feito isso, a gente pode voltar lá para o nosso bootloader. Uma outra coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte: toda vez que a gente fizer uma chamada, a gente tem que remover o que a gente colocou na pilha. E para isso a gente tem duas formas de fazer. A gente pode fazer toda vez que a gente chamar, a gente pode vir aqui, ó, e fazer um add
SP2, ou dependendo da quantidade de parâmetros que você passar na pilha. Ou a gente pode fazer um pouco mais eficiente, assim, para a gente que está escrevendo, é como a gente ainda não vai fazer nenhuma integração com nenhum módulo escrito em C ou algo do tipo, então a gente pode fazer isso aqui à vontade. A gente vai colocar o valor de 2 aqui, ou seja, quando ele retornar, ele vai remover 2 bytes da pilha. E quando a gente retornar desse, a gente vai remover 4 bytes da pilha. E aí sim, agora a gente pode voltar para o bootloader e fazer aqui a nossa chamada. Então vamos empurrar para a pilha o valor aqui do primeiro do nosso caractere. Nosso caractere vai ser novamente o Y. Então aqui a gente pode limpar aqui embaixo. A gente não vai precisar mais dessas linhas. E agora a gente vai fazer simplesmente uma chamada para a nossa função send, ou melhor, copiar aqui, escrever para a porta serial. Pronto, aí isso deve ser o suficiente para poder a gente rodar o nosso código novamente. Vamos testar. Vamos rodar o nosso sistema novamente. Ok. Vamos agora vir aqui em View novamente. Porta serial. E veja que já escreveu os dados para a nossa saída serial. Então ele funcionou. Paramos aqui na última parte. Então agora o que a gente precisa fazer é escrever. Deixa eu só fechar aqui. Uma rotina agora para, em vez de escrever apenas um caractere, a gente vai escrever uma string por completa. Para isso a gente vai voltar lá no nosso fonte do driver da porta serial. Vamos implementar aqui com mais uma função. A gente vai copiar aquela mesma função que a gente criou. E agora a gente vai acrescentar apenas o S aqui. O que significa? Significa que ele vai escrever uma string de bytes, SB. Aqui ele vai optar pelo mesmo padrão que a gente usou no método anterior. A diferença é que aqui qual vai ser a lógica? A gente vai receber como parâmetro tanto a porta quanto a string que a gente quer imprimir. Para poder a gente saber o tanto de string que a gente tem que imprimir, a gente tem duas opções. Ou passa mais um parâmetro, que é para dizer a quantidade de caracteres que vai ter ali naquela string, ou a gente usa uma string terminada em 0. Eu prefiro uma string terminada em 0, que é a forma mais simples de resolver isso. Aqui eu tenho que mostrar para vocês uma nova instrução que a gente ainda não usou nessa série, que é a load string byte, que é esse carinha aqui. O que é que ele faz? Ele pega o que está no endereço ds, deslocamento SI, e carrega dentro do registrador AL. Ou seja, ele pega naquele endereço específico e carrega e lê um byte e joga aqui dentro. Então, isso vai ajudar a gente a fazer a operação de leitura da string de uma forma mais automatizada. Então, aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mover para o SI o valor daqui, ó,
O que tiver NSI ou que vai ficar NSI é justamente o que a gente passa como parâmetro, que é o segundo parâmetro ali na nossa função. A outra parte agora, uma vez que a gente sabe qual é o... Na verdade aqui é o string pointer. String pointer. Uma vez que a gente já sabe onde é que a gente vai localizar a nossa string, a gente vem e chama a nossa função load string byte. Então ele vai carregar um byte dentro do registrador AX, ou do registrador AL. Uma vez que a gente carregou, a gente precisa verificar primeiro se não é um caractere nulo. Se não for um caractere nulo, a gente vai vir aqui, compare AX, ou melhor, AL, com 0. O AL é 0, então a gente não vai fazer nada. A gente vai simplesmente, se for igual, salte, salte se for igual para o final do nosso, vamos chamar aqui de out, dois pontos, e aqui ponto out. Melhor, vou mudar isso aqui que ele provavelmente vai dar erro. Bota aqui end. Então salte para aqui se for uma string nula. Se não for uma string nula, ou melhor, se não for um caractere nulo, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou jogar para a pilha o valor desse caractere, então o valor de AX. O próximo passo é fazer um push desse carinha aqui, push word, que é são 16 bits de tamanho. Então vou passar novamente para a pilha, vou copiar para a pilha, e após isso eu vou chamar o nosso método de escrever um byte na porta serial. Com isso agora eu vou simplesmente remover isso aqui. E agora a gente já pode fazer o teste, né, para ver se funcionou. Então venho aqui, bootloader, ACM. Aqui eu vou trocar por SB, que é o que a gente vai chamar agora. O parâmetro aqui permanece quase a mesma coisa, a diferença é que eu vou ter que criar aqui agora uma nova variável de string. Vamos definir a string aqui, ó, hello from bootloader. Hello from bootloader. E no lugar do y que a gente estava passando antes, a gente vai passar o endereço do MSG. Para poder a gente ver agora se realmente está funcionando, a gente vai rodar o nosso sistema operacional. Carregou, vamos vir aqui, serial. Opa, ele carregou apenas o primeiro byte. O que é que acontece? Errei em duas situações aqui. Deixa eu fechar. Aqui eu tenho que botar um 0. E aqui eu esqueci de fazer o seguinte: se for o caractere 0, ele vai lá e finaliza. Mas se não for, ele faz o que? Ele vem, faz o que ele tem para fazer, beleza. E no final aqui ele tem que fazer o jump para próxima, para carregar a próxima letra. Então para isso a gente vai saltar para loop char e vamos criar um rótulo aqui logo após a gente definir ali o SI. Vamos rodar novamente. Vamos em serial. E dessa vez agora ele
escreveu a nossa string para a saída. Então concluímos agora mais essa aula e eu gostaria de saber de vocês. Ficaram com alguma dúvida? Vocês possuem alguma sugestão para a nossa série? Então deixa aí nos comentários, eu preciso saber o que é que vocês estão pensando, se vocês estão conseguindo seguir os tutoriais, se vocês estão conseguindo reproduzir tudo que a gente vai vendo aqui durante as aulas. Então deixa aí nos comentários e até a próxima aula.